A temporada de abril já começou e tem alguns animes que você pode apostar. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu tô aqui pra mais um vídeo. E mais um vídeo de animes mais esperados da próxima temporada. E que é a temporada de abril. Tá um pouco atrasado esse vídeo, porque eu tinha uns contratempos. E eu também estava pensando se eu iria fazer. Porque essa temporada é mais fraca. Essa temporada com certeza é a mais fraca do ano. Porque a temporada de janeiro até que foi razoável. E a temporada de julho, nossa, talvez seja a melhor temporada do ano. Porque tem várias continuações muito aguardadas e estresse que todo mundo está esperando. E até agora tem mais títulos que o pessoal está mais esperando. Só que mesmo assim teve gente que queria esse vídeo e eu estou trazendo agora. Só que essa lista está reduzida, não vai ser 20 animes ou 30 animes, não, vão ser 12 animes e eu vou comentar em um outro vídeo sobre os animes de romance mais esperados e que eu vou soltar nessa semana. Então para não perder esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para chegar a mais pessoas. Então bora começar essa lista. Começando com o anime de Fire Force, que está voltando com a sua terceira temporada e está com o mesmo staff que a segunda temporada. A única mudança que tivemos foi da primeira para a segunda temporada. Então essa temporada deve se manter a mesma coisa, a mesma pegada que a segunda temporada, bem feitinha, com várias cenas que chamam a atenção. Pelo menos no trailer dá a impressão que vai ser isso mesmo. E bom, para você que não conhece o anime de Fire Force acompanha um grupo de bombeiros especiais tendo de lidar com criaturas sobrenaturais conhecidas como infernais. Essas criaturas são resultado de uma estranha doença desenvolvida pelos seres humanos, onde seus corpos entram em combustão sem qualquer motivo aparente, e vai seguindo a história com esses bombeiros especiais lidando com essas criaturas sobrenaturais. E bom, para quem não está ligado, essa temporada vai ter duas partes. A primeira parte vai ser agora e a segunda parte vai ser na temporada de janeiro de 2026, e que aparentemente eles vão finalizar a história de Fire Force. Agora vamos para o anime original que eu estou apostando nessa temporada, que é o anime de Lazarus, e que na sinopse o ano é 2052, uma era de paz e prosperidade sem precedentes prevalece em todo o mundo. A razão para isso, a humanidade foi libertada da doença e da dor, porque o neurocientista vencedor de um prêmio Nobel desenvolveu uma droga milagrosa que cura tudo, sem desvantagens aparentes, chamada Rapuna. Rapuna logo se torna onipresente e essencial para todo mundo. No entanto, logo após Rapuna ser oficialmente apresentado, o cientista acaba desaparecendo. 3 anos depois, o mundo mudou, mas o cientista acabou voltando e dessa vez com o prenúncio da desgraça, porque o cientista anunciou que Rapuna tem uma meia-vida curta e que todos que tomaram morreram aproximadamente 3 anos depois, e que em breve a morte está chegando para esse mundo pecaminoso. Como resposta a essa ameaça, uma força-tarefa especial de 5 agentes é reunida de todo mundo para salvar a humanidade do plano desse cientista. Este grupo é chamado de Lazarus e vamos acompanhando a trajetória desse grupo. O diretor é o mesmo de Cowboy Bebop e criou essa história original, está no estúdio MAPA e aparentemente está com uma baita produção, principalmente nas partes de ação. E bom, como é um anime original, muito provável que seja finalizado ao final da temporada, então devemos ter um final fechado. O anime da bruxa que chegou no nível máximo matando slimes por 300 anos está voltando agora, e que vamos para mais uma temporada, acompanhando o dia a dia dela e as diversas situações cômicas que ela passa com as diferentes garotas que ela vai conhecendo, e que foi mais um anime calminho e divertido para você se entreter, e que talvez se mantenha na mesma pegada, com um bom nível de comédia. E eu falo que talvez porque tivemos uma mudança em quase todo o staff, principalmente no diretor, e que é uma coisa que normalmente a gente acaba sentindo em animes de comédia, porque tem certos diretores que não tem a mesma pegada para a comédia. Então não estranhe se achar um pouco diferente da primeira temporada, mas assim, esse anime não exige tanta coisa, então ele não deve ter grandes problemas também. O anime de Windbreaker está voltando com a sua segunda temporada, com mais brigas entre delinquentes, e para quem não conhece essa história, é basicamente o que eu falei, é um anime de briga de delinquentes, só que diferente de outro anime de delinquentes, esse é um anime muito bem feito, muito bem animado e muito bem dirigido. Cada cena de ação que tem nesse anime te surpreende por conta da animação, que é muito bem feita, tem várias cenas fluidas aí na briga deles, e também o diretor, a pegada que o diretor tem nesse anime, e também o diretor que está fazendo um excelente trabalho, e não é à toa, porque eles estão no estúdio Cloverworks, que é um estúdio de ponta, e a staff é a mesma que a primeira temporada, então deve se manter a mesma coisa, com a mesma pegada, com várias lutas muito bem feitas, e que deve empolgar muito nessa temporada. O anime de Vigilante, o spin-off de Boku no Hero, que está chegando nessa temporada, e que são eventos que se passam antes da história original, e que nessa história acompanhamos o protagonista e mais alguns personagens que agem como heróis, mas não são heróis exatamente, porque eles não têm autorização, eles não têm o título de herói, e aqueles que usam seus poderes sem aprovação da sociedade para combater o mal são conhecidos por outro nome, Vigilantes, e que vamos acompanhando a história desses vigilantes ao longo do anime, e que ao longo do anime deve ser mostrado alguns personagens da história principal, como vocês podem ter visto no trailer. E bom, o mangá já foi finalizado, então pode ser que adaptem todo o mangá em mais algumas temporadas. O anime pelo menos parece dar bem feitinho, até porque está no mesmo estúdio que o anime principal, e que não deve ter problemas ao longo da temporada. Esse anime está só nessa lista por conta do nome, porque se fosse pelo anime ele não estaria nem no top 20, porque o que fizeram com esse anime foi uma baita sacanagem, e que é o anime de Tibete, que chegou nessa temporada, e que chegou decepcionando todo mundo, e que na história acompanhamos um rei que reencarna no mundo de fantasia, passando por diversas situações e conhecendo várias pessoas, e que ao longo do anime ele encontra amizade, desafios e um destino que pode remodelar o próprio mundo ao seu redor, e que assim, era um baita malha
que o pessoal tinha a expectativa de adaptar para anime, só que logo depois que soltaram os trailers, o hype já foi descendo, porque viram que estava muito mal produzido. Já viram pelos trailers que fizeram esse anime pelas coxas. Tinha gente que ainda acreditava no anime e achava que era só um preview, só que chegou o anime agora com seus primeiros episódios e viram que era realmente aquilo, um anime muito ruim, mal produzido e que foi terceirizado, e que você vê um monte de quadro de PowerPoint ao longo do anime, e que é uma coisa horrível com uma obra muito grande, um aura muito grande e muito famoso, e que parece mais um anime genérico na verdade, aquele Isekai genérico da temporada, e que é uma coisa que todo mundo está ligando, tanto que esse anime, antes de soltar o preview, tinha uma baita expectativa sobre ele, só que logo depois de soltar os previews e os primeiros episódios, ele foi decaindo mais e mais ainda, tanto que a nota dele está quase abaixo de 6 no My Anime List, e que assim, abaixo de 6 é o fim da linha para qualquer anime, né, porque abaixo de 6 é o horrível do horrível quase, e para vocês verem que todo mundo está frustrado com esse anime, fizeram até uma petição para cancelar o anime, com certeza não deve cancelar, até porque foi investido dinheiro nesse anime, então assim, essa petição não deve afetar o anime diretamente, só que é um parâmetro para vermos a insatisfação das pessoas com esse anime, e que tá muito grande. Esse com certeza está dando o que falar, o anime de Haite Kudasai Takamine-san, a comédia romântica com eti, que tá chamando a atenção, e na história, acompanhamos o protagonista, que é considerado um Zé Ninguém, e a garota principal, que é a presidente do conselho estudantil, a mais bela, perfeita em tudo que ela faz, e que não erra em praticamente nada, só tira a nota máxima, e que logo depois a gente descobre que ela consegue voltar no tempo quando ela tira uma peça de roupa íntima, ou seja, fanservice. E bom, depois de sem querer vê-la despida, ele acaba sendo forçado a se tornar seu armário ambulante, enquanto ela troca de roupa íntima ao longo do dia. Só que como eu disse antes, o striptease dela não é para provocar, mas sim para liberar seus poderes de dobrar o tempo. Vamos acompanhando as dificuldades dele enquanto ele se torna o armário dela, enquanto claramente eles vão se aproximando e se apaixonando ao longo do tempo, porque pelo menos no início parece que ela tem algo sobre ele. Então assim, esse é aquele anime que não tem plot, esse é só fanservice, é puro fanservice para você que gosta de eti. E bom, esse anime tem duas versões, a versão com censura e sem censura, e que se eu não me engano a Crunchyroll está com a versão sem censura, então você pode escolher uma dessas versões para acompanhar Takamine dar um infarto no protagonista. O anime de Aharen-san está voltando agora com a sua segunda temporada, para a felicidade de muitos, pois é uma comédia romântica muito divertida, e que teve um grande avanço da primeira temporada, já na primeira temporada, e que é uma coisa que ninguém esperava. A staff é a mesma, então deve se manter igualzinho à primeira temporada, com vários momentos cômicos e fofos, e que na história acompanhamos uma garota que tem dificuldades de se comunicar, e um protagonista que tem uma baita imaginação doida, porque ele imagina cada coisa ao longo do anime, e vamos acompanhando a interação dos dois ao longo do anime, que é muito divertida e muito fofa em vários momentos, e que ao final da primeira temporada, eles acabaram virando namorados, o que deu um belo fechamento já naquela parte, e que agora chegou a segunda temporada e tem altas chances eles querem adaptar toda a história, já que o mangá foi finalizado há alguns anos. Então se você queria um anime com slice of life, comédia e romance, tá aí uma ótima opção para essa temporada. Dungeon no Yuja é uma outra comédia romântica da temporada e que deve chamar a atenção. A história do protagonista e da sua melhor amiga, que é muito legal, mas que não aparentava gostar dele de maneira romântica, só que começa a ficar incomodada quando aparece uma garota da infância dele, que ele tinha interesse e que é apaixonada por ele, e que a partir daí vamos acompanhando esse triângulo amoroso e as diversas situações que esses três vão passando. E bom, pelo menos de início o anime está muito bem feitinho e muito divertido, e parece uma boa opção de comédia romântica. Sentai Daishikaku está voltando agora com a sua segunda temporada, e que é o anime dos Power Rangers, e para quem não conhece esse anime, nesse anime os Power Rangers, eles já lidaram com a ameaça e acabaram com os chefões, só que para manter a fachada de que eles estão lutando e protegendo o povo, eles forçam aqueles soldados randos do exército inimigo a sempre aparecerem e ensinarem para que os Power Rangers derrotem eles, entre aspas, né, porque eles já foram derrotados e só estão fazendo papel ali, e que nessa história acompanhamos o protagonista, que é um soldado desse exército, e que está cansado dessa mentira, está cansado dessa farsa, e que acaba se infiltrando na base dos Rangers para acabar com isso e também com os Rangers. E a partir daí vamos acompanhando as dificuldades que ele vai passando, e que esse anime tem uma pegada mais séria do que alguns pensavam. E bom, a staff é a mesma que a primeira temporada, então deve se manter a mesma coisa. Katanaika no Osan, o anime do pai do Rudolph de Mushoku Tensei, porque eles parecem muito com o pai do Rudolph, e que na história acompanhamos um autoproclamado velho humilde, que é um instrutor de espada em seu dojo em uma vila rural e remota, e que em sua juventude ele sonhava com a glória como mestre de espadachim, só que esses dias ficaram para trás, até que do nada ele recebe uma visita de uma aluna dele, ele traz notícias que abalam o mundo. Ele foi nomeado instrutor especial dos Cavaleiros da Ordem da Libertação, e agora com sua vida de cabeça para baixo, ele acaba viajando para a capital e se reúne com algumas de suas alunas, e que são cavaleiros de elite, magos e até mesmo aventureira, que alcançou o posto de guilda mais alto possível, e que claramente algumas delas querem se aproximar dele, então vamos ter parte romântica sim. O foco não é o romance, mas vamos ter um pouquinho ao longo do anime, e bom, o anime parece muito bem produzido, então vale a pena conferir esse anime. O anime de Black Blutter está voltando com mais uma temporada, e que nesse anime, o protagonista faz um pacto com um demônio que acaba virando seu mordomo, e o mordomo que chama a atenção ao longo da história. E bom, a staff é a mesma que a temporada que tivemos no ano
ano passado, então deve se manter a mesma coisa, na mesma pegada que essa última temporada que tivemos. E vale a pena acompanhar a segunda temporada de Kusuryano Torigoto, que começou na temporada de janeiro e está continuando nas temporadas de abril. E é claro que nessa temporada tem mais animes que vale a pena você tentar apostar, e esses são alguns deles. Então é isso, galera, essa foi a lista de animes mais esperados dessa temporada, e também um que o pessoal já sabia que ia dar ruim. Pelos trailers, o pessoal já sabia que ia dar ruim, que é o anime de debate, mas desconsiderando ele, o restante dá pra você apostar, o restante é bem interessante e dá pra você tentar acompanhar ao longo da temporada. Então já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui e falou!